E aí pessoal, beleza? Bom, vamos começar então aqui agora a falar sobre condutores que de maneira geral a gente tem como metais, né? Os condutores são aqueles que possuem elétrons livres, né? Então eles podem se movimentar com grande liberdade. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é o condutor em equilíbrio eletrostático. O que significa isso? Quando o condutor está em equilíbrio eletrostático, é um condutor carregado, ou seja, ele possui excesso de cargas, seja positiva ou negativa, e no equilíbrio não há movimento ordenado dessas cargas. Então, a gente tem aquele movimento ordenado que é causado por um campo elétrico, né? Então, nesse caso, a gente não tem esse movimento, beleza? Então, as cargas não se movimentam ordenadamente. Então, a gente tem apenas uma distribuição de cargas elétricas aí por esse condutor, beleza? E como que é feita essa distribuição de carga? Qualquer condutor, as cargas elétricas em excesso, como elas são de mesmo sinal, elas vão querer se repelir, tudo bem? E elas se repelindo, elas vão buscar o máximo afastamento possível, tá? E isso ocorre quando essas cargas elétricas se distribuem sobre a superfície desse condutor, tá? Então, todo condutor carregado eletricamente, ele vai ter a carga distribuída na superfície externa que você tem dele, beleza? Bom, e aí a gente precisa de três propriedades aqui que vocês têm que carregar isso para vocês mesmos, assim. Sempre tem que lembrar dessas três propriedades quando a gente vai falando de condutor carregado e em equilíbrio eletrostático, beleza? Então, a primeira, o campo elétrico resultante em qualquer ponto no interior é nulo, tá? Isso é muito importante, mais para frente a gente vai ver a aplicação disso, tá? O que acontece? Por que a gente pode concluir que o campo elétrico é nulo no interior de um condutor? Então, como eu acabei de falar, pela definição de um condutor em equilíbrio eletrostático, isso quer dizer que todas as cargas ali não têm um movimento ordenado, tá? E aí, se não tem esse movimento ordenado, é porque não tem uma força elétrica atuando que cause um movimento nessas cargas, tudo bem? E aí, se não causa movimento, não existe essa força, então também não vai existir campo elétrico, tá? Então, para uma carga elétrica sofrer força, tem que atuar sobre ela um campo elétrico, tudo bem? Então, todas as cargas ali não estão em movimento ordenado, logo não tem uma força que atue sobre elas que cause um movimento, então, como consequência, eu não tenho um campo elétrico, beleza? Então, isso é muito importante. Em qualquer condutor carregado, em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior é nulo. Beleza? O potencial elétrico em todos os pontos é o mesmo. Então a gente pode pensar no mesmo raciocínio, tá? O que acontece? Em equilíbrio eletrostático, você não tem um movimento ordenado das cargas, beleza? Então, se você não tem esse movimento ordenado das cargas, você não pode ter uma diferença de potencial dentro desse condutor. Vamos lembrar da aula de potencial. As cargas positivas elas tendem a se mover para potenciais menores e cargas negativas tendem a se mover para potenciais maiores. Então, o que acontece? Se eu tenho uma diferença de potencial entre dois pontos, espontaneamente, seja uma carga positiva ou negativa, eu vou ter movimento, beleza? Como a gente já concluiu que num condutor eletrostático, definiu, né, que num condutor em equilíbrio eletrostático, as cargas estão em repouso, né, não tem um movimento ordenado, então não pode ter diferença de potencial. Então qualquer ponto que você pegar em um condutor, ele sempre vai ter o mesmo potencial de qualquer outro ponto. Beleza? Então isso é muito importante. E por último, qualquer ponto que você pegue na superfície do seu condutor, você vai ter um campo elétrico, tá? Só que esse campo elétrico, ele tem que ser perpendicular à superfície. A gente já comentou um pouco sobre isso quando a gente falou lá atrás sobre campo elétrico, tá? Então, o mesmo princípio, retomando aqui, o que acontece? Eu tenho um campo elétrico perpendicular à superfície, tá? Se não fosse perpendicular, eu teria uma componente tangencial nessa superfície. E aí essa componente tangencial geraria uma força elétrica em uma carga que está ali na superfície. Tudo bem?
e aí essa carga sofrendo força, ela entraria em movimento. Beleza? Então, não pode existir essa força. Então, vamos fazer um esquema aqui para vocês observarem aí, ó. Então, olha só, montando um esquema para vocês observar essa ideia, imagine aqui a superfície de um condutor, tudo bem? Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, e aí nesse ponto eu vou traçar um vetor campo elétrico. Então, eu estou imaginando esse vetor campo elétrico, tudo bem? Então, se você observar, esse vetor campo elétrico, ele tem uma componente aqui, que eu vou chamar de EX, e ele tem uma outra componente aqui, que eu vou chamar de... Opa, fazer retinho aqui, né? É Y. Retinho não saiu não, mas tá bom. É Y. Beleza. Então, galera, presta atenção. Se fosse possível existir esse campo elétrico nessa superfície aqui, vamos imaginar que é uma superfície que está carregada positivamente. Beleza? Se ela fosse uma superfície carregada positivamente, o que ia acontecer? A carga elétrica nesse ponto aqui ia ter uma componente horizontal aqui de campo elétrico. Logo, existiria uma força elétrica nessa direção, que moveria essa carga para a lateral. Tudo bem? E aí o corpo não estaria em equilíbrio eletrostático. Ou seja, para que não tenha movimento, qualquer ponto aqui eu tenho que pegar o quê? O campo elétrico sempre perpendicular à superfície. Então, um campo elétrico aqui. Então, aqui eu vou ter um outro campo elétrico, sempre perpendicular à superfície. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Então, guardem essas três propriedades de um condutor em equilíbrio eletrostático. Campo elétrico nulo no seu interior, em qualquer ponto. O potencial elétrico é constante, tanto no interior quanto na superfície, é o mesmo valor em todos os pontos. E na superfície, o vetor campo elétrico é sempre perpendicular a ela. Beleza? Então guardem isso aí. Bom, pessoal, agora condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Então nossa discussão estava falando de um condutor qualquer, não necessariamente um esférico. Tá? Então aquelas propriedades valem para qualquer condutor. Tá? Agora, quando o condutor ele é esférico, ele apresenta algumas propriedades interessantes devido à sua simetria. Beleza? Então vamos começar pelo campo elétrico externo a essa esfera. Tudo bem? Então imagine o seguinte, eu tenho uma esfera aqui, e aí essa esfera está carregada, no caso aqui, com uma carga positiva. Tá? Então a gente já viu que a carga elétrica ela se distribui na superfície desse condutor, dessa esfera. Tudo bem? E aí, para cada carga elétrica aqui, eu tenho um campo saindo aqui, ó. Então, se eu for representar esse campo saindo, eu tenho algo mais ou menos assim, ó. A esfera, aqui um campo para cá. Então, bem aproximado aqui, né? Tudo bem? Então, o campo elétrico saindo ali dessa superfície. Se eu prolongar esses campos lá para dentro, aqui assim, ó. Então, imaginar aqui, né? É como se eu tivesse um ponto aqui que está produzindo esse campo aqui, ó. E qual que é a característica desse campo? É familiar, é de uma carga pontual, beleza? Então, o que acontece? Uma esfera carregada e em equilíbrio eletrostático, ela se comporta como uma carga pontual. Eu posso considerar ela como se a carga estivesse toda concentrada no centro dessa esfera, tudo bem? Só que para meios de cálculo, a gente vai considerar isso só quando eu estou da superfície dela para fora. Tá? Da superfície para dentro a gente já sabe como que se comporta. Não é um condutor esférico? Então a gente acabou de ver que um condutor esférico, no interior da superfície, todos os pontos têm um campo resultante nulo. Tá? Então qualquer ponto que eu pego aqui no interior da minha esfera, o campo elétrico é nulo. Tudo bem? Então a gente já pode colocar assim, ó, o campo elétrico de um ponto no interior é nulo. Beleza? Então isso aí
tem que estar bem fixo aí em qualquer análise a gente falar de condutor em equilíbrio eletrostático, beleza? E aí, um outro ponto que a gente tem é um ponto muito próximo da superfície, infinitamente próximo dessa superfície, tá? Então é tão próximo que quase encosta, mas não encosta de fato, beleza? Então esse campo próximo a gente calcula como sendo a constante, o módulo da carga dividido pelo raio ao quadrado. Tudo bem? Esse raio é o raio da esfera, beleza? Então, quando a gente está falando do campo bem próximo, é essa a maneira que a gente calcula esse campo elétrico. Tudo bem? E aí, qualquer outro ponto externo a essa superfície, o que a gente tem? A gente tem o campo de uma carga pontual, beleza? Então, considerando o campo de uma carga pontual, então a gente tem no ponto externo a gente tem a constante, o módulo da carga, dividido pela distância ao quadrado. E aí essa distância sempre do ponto até o centro, tá? Agora vamos voltar aqui no campo próximo. Se a gente observar, se a gente considerar toda essa carga concentrada aqui no ponto, nada mais é do que o campo de uma carga pontual, só que com a distância r. Então, observe que a fórmula é basicamente a mesma. O que muda é o parâmetro, tá? Então, bem próximo, você tem a distância sendo r, e em um ponto qualquer uma distância d, sempre medida até o centro dessa esfera. Beleza? Agora, e na superfície? Pessoal, na superfície é muito raro cobrarem o campo elétrico exatamente na superfície. Porque é uma coisa assim, muito rodapé de página, assim, que quase lugar nenhum cobra. Beleza? Mas é bom a gente falar. O que acontece? A gente considera que o campo elétrico na superfície exatamente é uma média do campo no interior e no exterior. Próximo, beleza? Então, logo no interior e logo no exterior, que a gente considerou o ponto próximo, fazendo a média desses dois, é o campo da superfície. Tudo bem? Mas a gente sabe que no interior é zero. Então, quando a gente faz a média de qualquer quantidade com zero, vai dar metade dessa quantidade. Então, o campo elétrico na superfície vai ser a constante, vamos colocar metade da constante, carga ao quadrado, ó, módulo da carga, R ao quadrado. Tudo bem? Então, olha só, eu peguei a metade do campo próximo a essa esfera. Beleza? Então, assim, pouquíssimo lugar que cobra. Eu vi uma questão cobrando isso aqui uma vez, tá? É bem raro mesmo ser cobrado. Beleza? Mas é só você lembrar. Na superfície é a média do logo de fora com o logo de dentro. Beleza? Bom, aí agora a gente vai analisar graficamente o campo elétrico em função da distância ao centro da esfera, tá? Então, olha só, a gente tem aqui o ponto O, que é o centro da esfera, e vamos caminhando aqui para fora dela, beleza? Então, a gente sabe que qualquer ponto no interior da esfera, o campo é nulo. Então, no gráfico aqui, o campo nulo aqui, beleza? Não tem um campo com um valor diferente de zero, beleza? Agora, exatamente na superfície, que é esse ponto aqui, ó, vocês vão descendo aqui, vai encontrar o campo na superfície, que é a metade do campo próximo a essa esfera, beleza? E aí logo esse ponto aqui é aquele campo próximo. E aí o que acontece? A partir desse ponto próximo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma queda do meu campo. Por que eu vou ter uma queda? Olha a fórmula dele aqui. À medida que eu vou aumentando a distância, o campo ele vai diminuindo. Então, o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, por isso que dá essa curva decrescente. Beleza? E aí, é basicamente a curva que a gente tem de uma carga pontual, né? Então, de um ponto qualquer para uma carga pontual, ele se comporta dessa forma aí. Beleza? Agora, o potencial elétrico de uma esfera. Então, olha só, lembrando aí que a gente viu lá em condutores, uma característica de condutor, que todos os pontos no interior e na superfície desse condutor possuem o mesmo potencial elétrico.
Tudo bem? Então, se eu tenho uma esfera, essa propriedade também vale. Beleza? Uma esfera condutora vai valer também. Então, o que acontece? No interior da esfera, então vamos imaginar aqui uma esfera, aqui o raio dela, então daqui até aqui, a gente tem um raio aqui, né? Então, enquanto eu estou no interior e na superfície, o potencial é sempre o mesmo. Então, aqui eu tenho uma reta constante com um valor diferente de zero. Beleza? E aí, o que acontece? Quando a gente chega no R, ela se comporta como uma carga pontual. Então, a gente viu também que o potencial ele decresce à medida que eu vou afastando de uma carga pontual. Então, olha só a fórmula aqui, ó. À medida que a distância aumenta, o meu potencial diminui. Beleza? Então, o potencial é inversamente proporcional à distância. Beleza? Agora, no interior, como que eu encontro o valor que é constante no interior? Aí é o valor do potencial na superfície. E aí o potencial na superfície é dado pela constante, a carga da esfera, dividido pelo raio dessa esfera. Tudo bem? E aqui lembrando que a nossa distância é sempre medida em relação ao centro da esfera, porque a gente está considerando como se toda a carga estivesse concentrada ali no centro de uma carga pontual. Beleza? Tranquilo então? Bom, agora a gente chega em densidade superficial de carga. É um assunto também que não é muito abordado nas provas, tá? Mas eu gosto de comentar para ficar mais fácil de entender um próximo tópico que a gente vai ver ali, tá? Densidade, quando vocês estudam densidade, vocês costumam estudar aquela densidade mais comum, que é a densidade de massa, né, relacionada à massa e volume. Então a densidade é a massa, quantidade de massa que eu tenho por unidade de volume, não é? Mas você tem uma densidade linear, você tem uma densidade superficial e por aí vai. Nesse caso, o que é uma densidade superficial? É uma quantidade de grandeza que você tem por unidade de área, tá? E nesse caso, a nossa grandeza por unidade de área é a nossa carga elétrica. Então, a densidade, representada por aquela letra grega ali, sigma, né? Então, vai ser a nossa carga dividido pela área de alguma superfície. Tá? Então imagine que você tem aqui um condutor, peguei um pedaço desse condutor, e aí, desse condutor aqui, eu medi essa área. Medindo essa área e vendo a quantidade de carga que eu tenho nessa área aqui, então eu consigo achar a minha densidade superficial. Beleza? E aí o que acontece? Essa densidade superficial, quando a gente está falando de uma esfera, ela é constante em toda a superfície. Tá? Ou seja, a carga elétrica se distribui uniformemente sobre essa superfície. Beleza? Agora, quando eu não tenho uma esfera perfeita, eu tenho um condutor qualquer, então essa densidade varia. Então agora a gente vai analisar como que essa densidade varia. O que a gente tem? A carga e a área. Vamos imaginar uma esfera carregada com mais Q. E uma outra esfera carregada com mais Q também. Então, eu vou chamar essa esfera de 1 e essa esfera de 2. Então, a gente vai fazer uma análise quase qualitativa. Tá? Então, a gente tem a densidade de carga 1 e a densidade de carga 2. Qual que tem que ser a relação entre essas densidades? Fala para mim. Onde que eu tenho uma densidade maior? Na esfera 1 ou na esfera 2? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pegar a carga total e distribuir sobre a superfície. Beleza? A carga é a mesma, só que as superfícies são iguais? Não, né? Então, aquela que tiver menor superfície vai ter uma maior densidade de carga. Então, o que acontece? Eu vou ter a esfera 1, ou seja, a densidade de superficial 1, maior do que a densidade superficial 2. Beleza? Então, aqui eu vou ter as cargas muito mais próximas umas das outras do que aqui. Aqui eu vou ter as cargas mais afastadas umas das outras. Tudo bem? Então, observe o seguinte, o raio foi determinante
para a gente identificar quem que tem a maior densidade superficial ou não, beleza? Agora, e se um condutor, vamos pegar aqui, por exemplo, esse condutor. Observe o seguinte, em cada trecho ele tem um raio diferente, tá? E aí o que acontece? Essa concentração de carga, ela respeita isso. Então, onde eu tenho raios menores, eu vou ter uma concentração maior. E onde eu tenho raios maiores, eu vou ter uma concentração menor. Então, nessa figura aqui, a gente consegue ver isso exatamente. Então, olha só, aqui eu tenho um raio maior, e aqui, se você pegar aqui, ó, a voltinha aqui, é um raio pequenininho. Beleza? Então, quanto menor o raio, maior vai ser a concentração de cargas elétricas. E aí, o que acontece? A gente dá o nome a esse efeito de poder das pontas. E aí, o que acontece? Onde eu tenho um bico em um condutor qualquer, esse bico ele tem uma concentração de cargas maior. Então, essa figura deixa bem claro isso, tá? E onde que a gente pode utilizar essa ideia? A gente pode utilizar essa ideia no para-raios, por exemplo. Então, um para-raios nada mais é do que um objeto pontiagudo em que ele faz com que eu tenha uma concentração de cargas naquela ponta ali. Agora, por que é interessante eu ter essa concentração de cargas elétricas naquela ponta? O que acontece? A gente já discutiu lá em campo elétrico a ideia da eletrização das nuvens e o que é o nosso raio quando ele cai numa tempestade. Então, o raio nada mais é do que uma descarga elétrica, beleza? Então, o que acontece? A nuvem ela vai se carregando por atrito, em vários fatores. Então, ela se carregando, ela tem um acúmulo de cargas. Como o ar entre essa nuvem e a superfície são isolantes, o ar é isolante, né? Então, não tem um fluxo de cargas ali, tá? Mas só que aí a gente viu que um isolante, ele não é uma definição absoluta. Chega uma hora que ele conduz, tá? E aí, que hora que é essa? Quando você tem um acúmulo de cargas tão grande que vence a rigidez dielétrica ali do meio, e aí, vencendo a rigidez dielétrica do meio, o que acontece? Você tem a descarga. O ar passa a ser condutor. Beleza? Então, para o ar ser condutor, ele tem ali entre ele, naquele meio ali, tem que atingir um campo elétrico muito intenso. Então, o poder das pontas faz justamente isso. O que acontece? Como você tem uma concentração de cargas muito maior aqui, se eu pegar o campo elétrico do ponto B, ele é muito maior do que o campo elétrico no ponto A. Tudo bem? Então você tem uma concentração de cargas produzindo um campo elétrico mais intenso. Então o para-raio faz isso. Ele concentra as cargas ali na ponta, e aí concentrando ali na ponta, o que vai acontecer? Você tem um campo elétrico ali mais intenso. E aí você consegue vencer a rigidez dielétrica do meio mais fácil. E aí, vencendo essa rigidez dielétrica do meio mais fácil, você não precisa de um acúmulo tão grande de cargas. Então, o que vai acontecer? Acumulou um pouquinho de cargas na nuvem, o que ela vai fazer? Já vai descarregar. Porque aí você tem essa facilidade do poder das pontas. Você já consegue, com pouca carga, alcançar aquele campo elétrico. Beleza? Então, a gente tem um esqueminha aqui, olha só. Você tem aqui a ponta, que vai ter o acúmulo de cargas, e aí quando a nuvem passa, o campo elétrico aqui fica muito mais intenso, com pouca carga. E aí acontece que você tem um escoamento dessas cargas, então não tem um acúmulo. Então o que acontece? O raio, quando ele desce, ele não desce com uma intensidade tão grande. Tá? Então, nos dois casos, você tem transferência de carga, só que com um para-raio, você tem essa transferência mais suave. Tanto é que o para-raio ele tem que ser conectado à Terra e tem que ter um aterramento muito bom para que essa carga seja escoada facilmente para a superfície da Terra. Beleza? Bom, agora o nosso último tópico aí, blindagem eletrostática, beleza? O que é essa blindagem eletrostática? A gente já viu que no interior de um condutor o campo elétrico é nulo, tá? Então qual que é a consequência disso? Qualquer coisa que você coloque no interior de um condutor, essa coisa não vai sofrer efeitos do campo elétrico, não vai sofrer efeitos de eletricidade. Por quê? Porque o campo elétrico é nulo ali dentro. Beleza? O que a gente pode pensar aqui? Quando você tem um campo elétrico externo a
a um condutor, ele vai gerar uma indução, tá? Ou seja, a gente já viu que indução é uma separação de cargas. Então, olha só, esse campo aqui está apontando para a direita. Então, ele vai causar nas cargas positivas uma força para a direita, enquanto que as negativas uma força para a esquerda. Lembra desse conceito? Campo elétrico em cargas positivas cria força no mesmo sentido do campo, em negativa no sentido contrário. Então você vai ter uma concentração de cargas positivas para a direita e uma concentração de cargas negativas para a esquerda, beleza? E aí o que acontece? A gente tem duas maneiras de pensar basicamente nessa blindagem eletrostática. A gente pode pensar que o campo elétrico externo não consegue penetrar naquela região interna, tá? E aí com isso você não tem um campo elétrico ali. Mas você pode pensar o seguinte também: o campo elétrico penetra ali naquela região. Então, por exemplo, você tem aqui um condutor. E aí você tem uma concentração de cargas aqui, ó, devido a um campo elétrico para a direita. Você tem uma concentração de cargas positivas aqui e negativas desse lado aqui. Beleza? Então o que acontece? O campo elétrico externo, ele lá dentro vai apontar para onde? Para a direita também. Tudo bem? Só que aí você produziu uma indução lá dentro. E aí, produzindo essa indução lá dentro, olha só o que vai acontecer. Essas cargas positivas com essas cargas negativas vão criar um campo no sentido contrário. E com a mesma intensidade do campo que estava ali. Beleza? Então esses campos se anulam ali dentro. E eles se anulando, você não tem um campo elétrico resultante. Beleza? Então qualquer coisa que você coloca ali dentro vai estar protegido de efeitos elétricos. Tudo bem? Aqui é o que a gente chama de gaiola de Faraday, né? Então a blindagem eletrostática também é conhecida como gaiola de Faraday. Porque foi ele que desenvolveu o estudo sobre isso, tá? Então por isso que a gente chama de gaiola de Faraday. Então aquele homem ali dentro, o que acontece? Ele está numa estrutura metálica. E aí essa estrutura metálica oferece essa blindagem para ele, tá? Então onde que você vê isso no dia a dia, por exemplo? No carro, no avião. Então quando um raio atinge o carro com a estrutura dele cria uma blindagem eletrostática ali, beleza? Então, numa tempestade de raios, você dentro do seu carro está protegido por causa dessa blindagem eletrostática. Tudo bem? Uma outra aplicação é o nosso cabo coaxial. Esse cabo aqui chama coaxial, tá? Vocês já devem ter visto ele aí na sua internet, né? TV a cabo. Eles utilizam esse tipo de cabo aqui, quando não é a fibra óptica, né? Que agora está mudando. Mas enfim, esse cabo aqui, ele tem uma pontinha metálica, que é por onde passa o campo elétrico com as informações transmitidas, beleza? E aí esse condutor, vamos voltar aqui no esquema aqui, ó. Nesse esquema aqui, a gente tem o condutor no centro. Esse condutor é o que transmite as informações, só que como essas informações elas são transmitidas por cargas elétricas, ou seja, um campo elétrico ali, elas podem ser influenciadas por campo elétrico externo, tá? Então você pode ter uma interferência ali. Então o que acontece? Eles colocam um isolante ali para que a informação seja transmitida apenas por esse condutor. Então você não tem fuga de carga elétrica para fora aqui, né? Então você tem um isolante e por fora desse isolante você tem a blindagem. E essa blindagem é basicamente uma malha de metal, cobre ou um aço qualquer, enfim, uma malha que nada mais é do que fios metálicos entrelaçados, tá? Então esses fios metálicos entrelaçados, eles criam essa gaiola de Faraday para o condutor lá dentro. Ou seja, ele cria uma região em que não vai ser interferida por campo elétrico externo, beleza? E aqui por fora uma capa só de proteção. Mas o princípio mesmo mais importante fisicamente para a gente aqui é essa blindagem eletrostática, que é essa malha. Então não sei se vocês já observaram, quando você tira essa pontinha ali, né?
você tem no meio uma ponta de metal, que geralmente é o cobre, uma de um plástico, né? Um plástico branquinho, e em volta dele ele é contornado por essa malha. Tá? Então essa malha tem a função de gaiola de Faraday. Beleza? Pessoal, então sobre condutores é isso que a gente tem. Beleza? Até mais.